Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Calculadora AstiCalc, que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o meu canal, onde tem todas as aulas anteriores, ou no meu site, que está na descrição desse vídeo também. Na aula passada, iniciamos uma conversa a respeito da função JULD, dia juliano ou data juliana, Julian Day. Aprendemos como converter a data no formato civil em dia juliano. Pudemos, então, efetuarmos algumas operações com dias quando precisamos saber dias decorridos, etc. Vimos também como obter o dia da semana para uma certa data. Hoje, vamos falar do calendário, ou calendários, em especial o civil, dito gregoriano, que é adotado pela maioria dos países da sociedade ocidental. Mas há também o calendário judeu, o muçulmano e o chinês, só para falar daqueles que estão ainda em vigor. Contudo, todos eles oferecem meios de conversão, uma vez que os países que os adotam mantêm fortes ligações, especialmente comerciais, com os países ocidentais e, em última análise, precisam sincronizar suas operações uns com os outros. Mas o que vem a ser o calendário gregoriano? No que consiste esta reforma gregoriana? Reformou o quê? Como era antes? Bom, naquela região da Europa, o calendário era o juliano. E para entender o calendário juliano, vamos ter que retornar ao tempo de Júlio César, ou como se contava o tempo naquele tempo. O primeiro calendário romano foi instituído por Rômulo por volta dos 753 a.C., quando da fundação de Roma. Não é coincidência, não é? A fundação de uma civilização atrelada à criação de um calendário. Diria até que contar o tempo é um ato cívico, um dos primeiros. Isto é, aquilo que você faz pelo bem da coletividade e não individual. Há sempre alguém sabendo responder à pergunta: que dia é hoje? O calendário romano era dito lunar, porque contavam-se os meses de acordo com a lua, mas corrigia-se os dias do ano pela configuração das estações. Complicado? Era. Por isso era tarefa de um sacerdote com o cargo de Pontifex Maximus. Era assim: um dia depois da lua nova, na primeira aparição da lua no horizonte, o Pontífex declarava as calendas. Calendas de março, calendas de abril e assim por diante. Nesse ponto, o romano apanhava um caderno em papiro chamado calendarium, onde ele tinha anotado os valores de quem receber e a quem pagar. E daí, contando os dias regressivamente, 5 ou 7, dependendo do mês, ele ia acertando as contas e liquidando as anotações no seu calendário. Após 5 ou 7 dias, chegava-se às nonas. A partir daí, ele contava 9 dias regressivamente, por isso nonas. Nesse tempo, ele ia ao fórum, à ágora, aos lugares públicos onde negociava mercadorias, escravos, empréstimos, enfim. Depois de 9 dias, chegava-se aos idos, que seria mais ou menos dia 15 do mês. Aí ele ia fazer entrega, ia aos templos rezar, fazia orgias, enfim, coisas romanas. E esperava-se o pontífex declarar as próximas calendas. O ano se iniciava em março, mês de equinócio, e tinha 10 meses. Se você fizer a conta aqui, você vai ver que somavam 303 dias. Para 365, faltam 62 dias. Eram dias de inverno. E no inverno, ninguém fazia nada que dependesse do calendário. Acontece que nesse sistema, interessava a uns que a Lua permanecesse um pouco mais tempo no estado de nova. E a outros interessava que a Lua nascesse mais cedo. O Pontífex, então, começou a aceitar um certo tipo de unção, isto é,
esquecer de olhar a lua ou ver a lua antes do tempo. Começaram a perder a mão. Uma primeira reforma do calendário foi feita por Numa Pompilius, o dito segundo rei de Roma, por volta de 713 a.C., não muito depois da fundação. Os meses passaram a ser 12, mantendo-se a orientação lunar com 355 dias, o que exigia a inclusão de um mês adicional chamado mercedino, com 23 ou 24 dias de 2 em 2 anos, levando aquele ano a ter 378 ou 379 dias. Naquela época, como agora, quando se quer acabar com a corrupção, se complica a regra, isto é, abre espaço para uma corrupção mais sofisticada. Foi quando Júlio César, no ano de 46 a.C., instituiu o dito calendário juliano. Para isso, ele convidou o astrônomo egípcio Sosígenes de Alexandria, cuja existência nós só vamos saber por 2 citações do historiador Plínio, o Velho. Bom, o que sabemos é que esse Sosígenes ofereceu a César um calendário egípcio. Então temos que saber como era o calendário egípcio, que no começo não era lá essas coisas de precisão. É o seguinte, qual é o principal objetivo de um calendário? É saber quando plantar e quando colher. Você tem todo o equipamento, tem todo o pessoal para começar, mas você não pode esperar chegar o dia. Opa, tem que ir lá. Não, tem que saber de antemão. E no Egito, a agricultura é sincronizada com os períodos do rio Nilo, cheias, vazante e estiagem. Como essas ocorrências são um tanto incertas, os egípcios se satisfaziam em observar o nascimento heliacal da estrela Sírius, que eles denominavam Sótis, considerada uma deusa. E o que vem a ser esse nascimento heliacal de uma estrela? Seguinte, o Sol, durante o ano, percorre um caminho num grande círculo que chamamos eclíptica. Ele parte do equinócio, que chamamos ponto gama, e percorre a eclíptica no período de um ano. Acontece que neste movimento ele vai encobrindo as estrelas que estão atrás. E como ele ilumina toda a atmosfera, não podemos ver nada. Para poder vê-las, temos que esperar ele sair desta posição. Porém, estrelas que estão um pouco acima do Sol, digamos 12 graus, nascem no horizonte um pouco antes dele nascer. Você pode ver, nesta simulação do aplicativo Stellarium, um pouco antes do amanhecer, nasce Sírius, para em seguida ser ofuscada pela luminosidade da manhã. Esse é o nascimento heliacal de Sírius, ou Sótis, para os egípcios. A estrela vai nascendo cada vez mais cedo, até poder ser observada por toda a noite. As cheias do rio Nilo acontecem a partir do início das monções que chegam na região da Etiópia por ocasião do equinócio da primavera. Acontece que estamos falando de 6.000, 7.000 anos atrás, e naquele tempo acontecia do nascimento heliacal de Sírius se dar perto do equinócio. As cheias se davam uns meses antes, uns meses depois, mas acontece que os egípcios se certificavam observando os Sótis no horizonte. Naquele tempo, não era certo que as coisas que aconteciam hoje iam acontecer no ano seguinte. Eles observavam o evento astronômico ou celeste e aí diziam, as coisas vão acontecer como aconteceu no ano passado. Mas após tantos anos, 3.000, Sírius já não se encontrava mais perto do equinócio por conta da precessão da Terra, movimento que eu vou falar numa outra aula. Acontece que depois de todo esse tempo, o nascimento heliacal de Sírius já não coincidia com as monções lá da África Oriental. E além disso, os egípcios contavam um ano de 365 dias, sem variação. Isso fazia com que o equinócio se deslocasse durante o ano num período de 4 vezes 365, que é 1460 anos, chamado período sótico, por causa da estrela Sótis. O assunto, que não era para qualquer um,
estava totalmente na mão dos sacerdotes, que se tornaram praticamente uma casta, tendo no conjunto mais poder até que o faraó. Foi quando, em 238 a.C., no que ficou conhecido como Decreto de Canopus, que o rei Ptolomeu III Evérgeta instituiu uma reforma radical no calendário. O problema é o seguinte: o Sol dá volta pela eclíptica no período de exatos 31.556.925,216 segundos, ou 365,24219 dias, que é conhecido como ano trópico, ou Tropical Year em inglês. Na ASCII-Calc, você acessa esse valor entre as constantes astronômicas denotado por TYR, Tropical Year. Os astrônomos egípcios da época não sabiam deste valor, mas tinham intuído, a partir do período sótico de 1460 anos, que o ano não era constituído de 365 dias inteiros, mas tinha alguma coisa fracionária. Não vamos nos esquecer que a base dos números fracionários daquela época era diferente. É diferente da de hoje, que é mais simples. Eles intuíram que o ano seria constituído de 365 mais um quarto de dia. Na ASCII-Calc, a gente recupera esse valor no Julian Year, JYR. E o rei Ptolomeu III, que era grego, mais propenso a ouvir filósofos ou astrônomos do que teólogos, introduziu a reforma do calendário, instituindo a adição de um dia a cada 4 anos, fazendo de 365 para 366 dias, o ano bissexto, 6-6. O calendário egípcio tinha 12 meses antes mesmo da reforma de Ptolomeu III. Cada mês tinha 30 dias, restando 5 ou 6 dias no final do ano, chamado dias epagomenais. E eram 3 as estações: as cheias, a Ked, a emergência, o Peret, e a colheita, Shemu. Sem surpresa, os sacerdotes se opuseram radicalmente. Continuaram a se orientar pelo antigo calendário para suas comemorações. A partir de 238 a.C., o Egito passou a ter 2 calendários, o civil e o religioso. Voltando a Roma, lá pelo ano 50 a.C., Júlio César, diante do problema do caos do calendário romano, talvez numa conversa com Cleópatra, e quem sabe num pillow talk, Cleópatra teria dito: "Por que não adota o nosso? É tão bom." E Júlio César perguntaria: "Mas quem faria?" E a Cleópatra: "Lá na corte de Alexandria tem um astrônomo muito bom, já fez várias previsões." É bom frisar que naquela época, astrônomo para viver precisava dar uma de astrólogo, porque lá, como hoje, os poderosos só veem uma utilidade na astronomia para prever os seus próprios futuros. E os meses ficaram assim. Note que o nome do mês Quintílios mudou para Iulius, Júlio, e o Júlio César, que gostava de ver o ego massageado, passou a gostar mais daquela reforma. Note que os meses estavam em perfeito revezamento, 31 e 30 dias, exceto o último, fevereiro, que para somar 365 tinha que ter 29 dias, mas nos anos bissextos teria 30. Então, Júlio César se autoproclamou Pontifex Maximus e instituiu o calendário que viria a se chamar Juliano no ano de 46 a.C. César também instituiu que, a partir dali, os anos seriam contados a partir do ano da fundação de Roma. Por curiosidade, vamos calcular quando o solstício de inverno aconteceu lá naquela época. Antecipando um pouco, já adianto que a ASCII-Calc faz o cálculo da data pelo calendário gregoriano até a data da sua implantação. Antes, será pela data juliana. Por quê? Para termos uma ideia de como as pessoas se referiam à data nas suas próprias épocas.
Não adianta falar em calendário gregoriano antes da sua invenção. Vamos ver aqui o instante do solstício de inverno nessa época. Em 2025, ele acontece no dia 21 de dezembro de 2025, às 12 horas e 3 minutos. Entramos com 21 de 12 de 2025, entramos com as unidades de dia, mês e ano, transformamos para a data juliana e fixamos o formato fixo, E agora vamos pegar 12 horas e 3 minutos, que é a hora que acontece o solstício, transformamos para hora, e transformamos para unidades decimal, transformamos para dia e somamos. Está aí o dia juliano do solstício de inverno. Agora, vamos pegar 2025 mais, 45 anos, 2070, chamamos aqui o ano trópico e multiplicamos. E subtraímos para saber agora a data civil do dia de solstício. Então, vemos que o solstício de inverno lá no hemisfério norte, no tempo de Júlio César, se passou no dia 25 de dezembro, lá pelas 3, 4 horas da manhã. Depois do assassinato de Júlio César, Cleópatra se expôs para Alexandria e as coisas ficaram um pouco bagunçadas. Quiseram acabar com a reforma do calendário, mas a coisa ficou um caos. Foi Otávio Augusto, sobrinho e filho adotivo de Júlio César, quando assumiu o trono, quem restituiu o calendário, agora em formação um pouco modificada. Também determinou a adoção de um calendário único no Egito, que permaneceu desde então até ser dominado pelos árabes no século VII d.C. Eis como ficaram os meses no calendário de Otávio Augusto. Note que o mês Sextílios cedeu o nome para Augustus, cujo ego não ficava atrás da do seu tio. E é claro, o número de dias também não podia ficar atrás. Então, para arranjar as coisas, deslocaram os dias 30 para os meses de setembro e novembro. E para dar certo, o mês de fevereiro foi sacrificado, afinal, fevereiro não tinha nenhum deus padroeiro. Para dar 365 tinha que ter 28 dias, e nos anos bissexto ganhou um dia a mais, 29. Bom, alguns imperadores quiseram mudar a contagem dos anos a partir da data do seu próprio reinado. Alguns conseguiram, outros não, dependiam da importância do imperador. A registrar a adoção por Aureliano, no século III d.C., que foi um grande imperador, pacificador do império e religioso como era, decidiu que o deus oficial de Roma, coisa inédita, seria o deus Sol Maximus, a ser festejado no dia 25 de dezembro, que na época de Júlio César batia com o solstício de inverno, e era, então, a posição mais baixa do Sol durante o ano. E era quando, pela tradição, iniciava-se as Saturnálias, período de conciliação, de pacificação, de amor entre as pessoas, e se trocavam presentes. E pode ter sido aí que adotou-se o início do ano em janeiro, em homenagem a Janus, um deus de duas caras, uma para frente, outra para trás, evocando a visão do passado e um novo porvir. Inicialmente, os romanos contavam a semana de 8 dias. Será que os Beatles sabiam disso quando criaram o hit 8 Days a Week? 8 Days a Week. Bom, vocês podem ver na coluna aqui que os romanos denominavam os dias de A a H, 8 dias, e o dia H era reservado às feiras livres. O imperador Constantino, influenciado pelas culturas orientais, inclusive judaico-cristãs, estabeleceu no ângulo 321 d.C. a semana de 7 dias, cada um dedicado a um deus romano. Constantino, com a ideia de inaugurar o cristianismo no Império Romano, reuniu os bispos de todas as partes para discutir uma doutrina única.
porque naquela época parece que existiam muitas vertentes. Aliás, hoje em dia, todo dia se descobre uma nova vertente do cristianismo naquela época. Houve, parece, uma total liberdade de discussão e duas doutrinas se fixaram no final, se disputando entre si: o catolicismo de Alexandria e o arianismo preconizado pelo padre Ária. O padre Ária negava o Espírito Santo e sustentava que o corpo de Cristo era material, coisa que os católicos não consideravam. Bom, apesar disso, a teologia que venceu foi a católica, né? E o Constantino mandou, então, excomungar todos os seguidores das outras seitas, inclusive o arianismo, que foi lá para a Europa Oriental, né? Para lá dos limites do Império Romano, e lá prosperou, de certa forma. Os vândalos, por exemplo, eram arianistas, né? E hoje em dia ainda se sustenta que as testemunhas de Jeová seriam derivadas do arianismo. Foi aí também que se fixou a maneira de calcular a Páscoa cristã. E no ano 525 d.C., o padre Dionísios Exíguos, determinou o ano do nascimento de Jesus. E aí foi estabelecido que no ano Diocleciano 247, que era como se contava os anos naquela época, seria o ano Dominum 532. Hoje se diz que o padre Exíguos errou de 4 anos o nascimento de Jesus. Parece que Jesus nasceu 4 anos antes. Mas como a igreja toma isso como dogma, então não vamos entrar em discussão. Então por que dia 25 para o dia do Natal? Bom, é o seguinte, sabe-se que Jesus teria nascido no inverno, porque ele nasceu num estábulo e naquela época aproveitava-se o calor dos animais no estábulo para se aquecer durante a noite. E também já tínhamos visto que Aureliano tinha determinado esta data como a do nascimento do Deus maior de Roma, Sol Maximus, e também que no tempo de César coincidia com o solstício de inverno. Então essa foi uma decisão feita no Concílio de Nicéia, coincidir com o dia da Saturnália, o que mostra o sincretismo do cristianismo com as tradições religiosas romanas. Então, no que se constitui o calendário juliano? Essencialmente, é o mesmo que o atual, conta-se 365 dias por ano e os anos múltiplos de 4 possuem 366 dias e são chamados bissextos. Quando eu era criança, lá por meados do século XX, eu sou idoso, o conceito de calendário era esse. O conceito de calendário era o calendário juliano. Foi só a geração milênio que tomou contato com o verdadeiro calendário gregoriano. Lembram-se que vimos que o solstício de inverno caía no dia 25 de dezembro, no tempo de Júlio César? Então, somando esta data com 45 mais 325, o que dá 370, né? 370 mais multiplicado pelo ano trópico e somado. E vamos ver em que dia que o solstício de inverno cai no tempo do Concílio de Nicéia, no dia 21 de dezembro. Apesar desse deslocamento, 25 de dezembro se fixou como data significativa do ponto de vista clerical, pela força secular com que ela se fixou. 25 de dezembro ficou como data referencial. Agora vamos ver em que ponto estava o deslocamento das estações no tempo da descoberta do Brasil. Então, daqui desse dia juliano para o ano 325, para até o ano 1500, eu diria que dá 1175 vezes o ano tropical, ou o ano trópico. E soma. E aí vamos ver quando é que cai o solstício de inverno no tempo da descoberta do Brasil, em 1500.
dia 12, ou seja, já tinha deslocado de 9 dias o solstício de inverno. Os cânones do Vaticano se deram conta que, se deixasse a coisa correr, iríamos festejar o Natal durante o verão do hemisfério norte. Aqui seria no sul natural, porém, para eles lá o sul não existia, não contava. Era preciso resgatar as condições que estavam lá durante o período do Concílio de Nicéia, quando o cristianismo se instalou no Império Romano. Além disso, arriscava-se de festejar o Natal durante a Páscoa e a Paixão de Cristo. Isto porque o Natal é uma data fixa, 25 de dezembro, e a Páscoa e a Paixão de Cristo são datas móveis, para que se alinhar com a Páscoa judaica, porque sabe-se do Evangelho que a última ceia se deu durante a Páscoa judaica, e a Páscoa judaica se dá na primeira lua cheia depois do equinócio. Cá entre nós, a disseminação do cristianismo católico é uma forma do Império Romano se perpetuar, se não geograficamente ou economicamente, pelo menos culturalmente, pelos hábitos e costumes. O Papa Gregório XIII publicou a bula Intergravíssimas em 24 de fevereiro de 1582. Ficou assim: o ano gregoriano é considerado tendo 365,2425 dias. Pode ser colocado em termos de fração: 365 mais 1/4 de dia, mais menos 1/100 de dia, mais 1 sobre 400 avos de dia. Essencialmente, então, é o mesmo que a regra juliana. Nos anos quadrianuais, ou seja, aqueles divisíveis por 4, soma-se um dia, salvo nos centeniais, em que o ano, então, deixa de ser bissexto e passa a ser comum, a menos dos anos quadricenteniais, que, divisíveis por 400, voltam a ser bissextos, como no ano juliano. Veja aqui, os anos 1700, 1800 e 1900 não foram bissextos, mas o ano 1600 e o 2000 foram. Aqui, 1500 foi bissexto porque a reforma gregoriana chegou depois. E aqui, com isso, os bispos conseguiram adiar a confusão para mais um século, em vez de todo mundo se confundir no século no ano 1600, se confundiram no ano 1700. Agora, no ano 2000, ainda tem o problema do bug do milênio. E para trazer o solstício novamente, para quando estava por ocasião do Concílio de Nicéia? Subtraíram 11 dias do mês de outubro de 1582. Vejam que o cidadão dormiu na quinta-feira, dia 4 de outubro, e acordou na sexta-feira, dia 15 de outubro. Só que tinha um problema. O Concílio de Trento tinha acabado de acontecer, trazendo as diretrizes da Contra-Reforma, isto é, a Europa estava em plena guerra religiosa, e a reforma do calendário foi interpretada como uma tentativa da Igreja Católica retomar o controle sobre a Europa, chegar a considerar que o calendário gregoriano era coisa do diabo. Vejam aqui o mapa da adoção do calendário gregoriano no tempo. Portugal, Espanha, os países católicos, eles adotaram imediatamente. No entanto, somente em 1752 foi que a Grã-Bretanha e as suas colônias adotaram o calendário como o calendário gregoriano. Esta decalagem foi brilhantemente explorada por Umberto Eco na obra-prima O Pêndulo de Foucault, que apresentou para nós os Cavaleiros Templários, cuja história e seus desdobramentos ainda é investigada
e explorada pelos canais de divulgação de história. Curiosidade: se você tem um aplicativo de calendário de origem americana ou equivalente, como no caso aqui do Mac, que tem a função Call, se você fizer o calendário de 1582, você verá que foi um ano normal. Não teve variação no mês de outubro. No entanto, se você fizer para 1752, você vai ver que o mês de setembro está faltando 12 dias. Né? Do dia 2 passou para o dia 14. Por quê? Porque já passou do ano 1700, que pelo calendário juliano seria bissexto, mas no gregoriano não foi. Então, o calendário perdeu ainda um dia, que teve que ser corrigido quando foi adotado em 1752. Mas mesmo com a correção do calendário gregoriano, ele vai ter ainda uma diferença com o ano trópico. O ano gregoriano com o ano trópico. E isso vai fazer uma diferença de um dia lá pelo ano 3200. Mas vamos deixar o problema lá para as gerações da época, se estivermos ainda aqui e se outros problemas piores ainda não obliterarem, certo? E aqui terminamos mais uma aula a respeito da ArtCalc. Se você gostou, dá um like para agradar o algoritmo do YouTube. Ou então, vá para o meu canal para assistir todos os cursos. Ou então ainda no meu site, que você pode encontrar outros cursos, softwares, textos, artigos, tudo de interesse do que é de ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom!